Prezados amigos, estamos aqui em mais uma aula de Direito Penal. Desta feita, uma aula preparatória para o concurso de agente da Polícia Federal. A nossa matéria é Direito Penal e nós vamos avaliar alguns aspectos. Vamos falar sobre os princípios, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, eficácia da sentença estrangeira, toda a teoria do crime e alguns aspectos também da parte especial do Código Penal, ok? Então vamos começar pelos princípios básicos de direito penal. Quais são os principais princípios que regem o direito penal? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o princípio da reserva legal, porque não existe crime sem uma lei anterior definindo este crime. Não é? Em alguns países, para que nós tenhamos um crime, não é necessário uma lei definindo esse crime, mas no Brasil sim. O agente só pratica um crime se a lei dispor. Por exemplo, o homicídio é crime porque está na lei, matar alguém. Então, se alguém se comportar desta forma, matar alguém, ele estará praticando um tipo penal. Esse é o princípio da reserva legal. A lei é que define qual é o crime. Agora, perceba que esse princípio da reserva legal, ele acaba desenvolvendo outros princípios, porque junto com o princípio da reserva legal vem, por exemplo, o princípio da anterioridade. Para que nós tenhamos crime, a lei tem que ser anterior ao fato, não é? Então, primeiro vem a previsão legal, para depois o agente poder praticar aquela conduta prevista em lei. Esse é o princípio da anterioridade, que é uma decorrência do princípio da reserva legal. Outra decorrência é o princípio da retroatividade, irrestrita da lei mais benéfica. Então, se nós tivermos uma lei posterior e essa lei posterior for mais benéfica, ela retroage. Sempre retroage, mesmo que aparecer eventualmente lá no teste, dizendo assim que o sujeito foi condenado com trânsito em julgado. Olha, se ele foi condenado com trânsito em julgado, não importa, porque se vier uma lei nova, diz a lei de execução penal que cabe inclusive ao juiz da execução aplicar essa lei nova, se benéfica, né? Se maléfica, não retroage, não é? Outra decorrência do princípio da legalidade é o princípio da taxatividade, porque os tipos penais, eles devem ser taxativos, eles devem ser claros, eles devem ser precisos. Quando o legislador ele cria um tipo penal, ele observa na sociedade as condutas ruins, não é? Então ele vê alguma situação que esteja prejudicando a sociedade, uma situação anormal, não é? Então aí ele coloca lá na lei aquela conduta. Só que esse tipo penal tem que ser claro, tem que ser preciso, porque se eventualmente o tipo penal não for claro, taxativo, o que vai acontecer? Ninguém vai ser enquadrado naquele tipo penal, porque ele é muito vago, muito impreciso, então não dá para enquadrar ninguém naquele tipo penal, não é? Isso é uma decorrência do princípio da reserva legal. Agora, vale a pena lembrar que esse princípio da reserva legal, ele atinge os crimes, então não há crime sem uma lei anterior que o defina, mas também não há pena sem uma prévia cominação legal. Quando a gente pratica um crime, ele já tem que saber qual é a sua pena. Ele não está sujeito a modificações na sua pena, salvo se for uma lei posterior mais benéfica, aí retroagirá, não é? Então é bom entender isso, principalmente no que diz respeito a questão pecuniária, a questão do dinheiro. Porque no direito penal, algumas penas são regidas pelo salário mínimo, como é o caso da prestação pecuniária, uma pena restritiva de direito, como é o caso da pena de multa, eles baseiam no salário mínimo. Então vem a questão: qual é o salário mínimo aplicável? É o salário mínimo da época do crime ou é o salário mínimo da época da condenação?
É o da época do crime, porque quando o sujeito pratica a infração, ele tem que saber qual é a sua pena. Então, se a pena é em salários mínimos, ele tem que se basear naquele salário mínimo e não estar sujeito a possíveis majorações no decorrer do processo até chegar à sentença condenatória, não é? Então, o principal princípio de direito penal é esse princípio da reserva legal e as suas decorrências. Mas nós temos outros princípios também muito importantes em se tratando de concursos públicos, não é? Um princípio relevante demais é o princípio da territorialidade. O que quer dizer isso? Os crimes praticados no território nacional devem ser julgados no Brasil. Até aí tudo bem, mas nós temos que entender que para efeito de território nacional, não é só aquela parte continental, não é? Também nós devemos entender o espaço aéreo, não é? Um pedaço do mar, não é? Como também um território nacional. As disposições do direito civil acabam tratando desta maneira. Agora, fiquem atentos à questão do navio ou da aeronave brasileira, porque nós temos duas regras diferenciadas se nós tratarmos de um navio ou aeronave público, a serviço do governo, ou de um navio ou aeronave privado, não é comercial, mercante. Então nós temos regras diferentes nesses dois aspectos. Então entendam, se o navio ou a aeronave for público, se estiver a serviço do governo, em qualquer lugar do mundo é considerado território nacional. Veja, por exemplo, se a aeronave estiver sobrevoando o território nacional, evidente. Se a aeronave estiver sobrevoando um pedaço do mar que faz parte do Brasil, evidente. Se estiver em mar aberto, aquele espaço do mar que não é território especificamente de nenhum país, né? É um mar aberto, também é território nacional, e até mesmo se estiver pousado num aeroporto de outro país, também será território nacional, porque se trata de uma aeronave pública, a serviço do governo. Agora, o navio ou aeronave privado, comercial, mercante, só será território nacional se estiver, por exemplo, a aeronave sobrevoando terras ou o mar brasileiro e se estiver sobrevoando o mar aberto. Aí é território nacional. Porém, se estiver sobrevoando o território de outro país ou se estiver pousado no aeroporto de outro país, aí será considerado território de outro país. Tome cuidado com isso no que diz respeito a navios e aeronaves. Também tome cautela, porque o princípio da territorialidade tem exceção. Às vezes, alguns crimes cometidos no território nacional, eles não são julgados no Brasil, não é? Então, quais são as exceções? São as exceções relativas a tratados e convenções que protegem a diplomacia. Então, alguns tratados, não é, acabam protegendo o diplomata, e o diplomata, se praticar um crime aqui no Brasil, um diplomata estrangeiro praticando um crime no Brasil, não será julgado no Brasil, será julgado no seu país de origem, não é? Então, para efeito de concurso, lembre-se sempre dessa exceção ao princípio da territorialidade, que nós chamamos de intraterritorialidade. Então, o que seria intraterritorialidade? Uma exceção ao princípio da territorialidade, ok? O crime é praticado no território nacional, porém, ele não é julgado no território nacional. Além do princípio da territorialidade, também nós temos como um dos princípios básicos o princípio da extraterritorialidade. Então, às vezes, alguns crimes praticados no estrangeiro, praticados em outro país, podem ser julgados no Brasil.
Então, esse é o princípio da extra, que o Brasil também adota. Além da territorialidade, o Brasil também adota a extraterritorialidade, não é? Então, há alguns casos marcantes acerca do princípio da extraterritorialidade. Por exemplo, quando o presidente da República do Brasil, ele for vítima no estrangeiro de um crime contra a vida ou contra a liberdade. Então, se alguém atentar contra a vida ou a liberdade do presidente da República do Brasil, essa pessoa, não importa a nacionalidade, essa pessoa poderá ser processada no Brasil. Evidente que o Brasil não vai invadir país nenhum para tirar essa pessoa para trazer para julgar no Brasil, não é? Então ela só será julgada no Brasil se efetivamente ingressar no território nacional, né? Se ela for, se o outro país, por exemplo, encaminhar essa pessoa ou se ela entrar voluntariamente, aí ela será julgada no Brasil. Então esse é um exemplo de extraterritorialidade. Outro exemplo. Crimes que envolvem bens da União. Então imagina que um golpe foi dado no estrangeiro e que envolvem bens da União. Então podem ser julgados no Brasil. Outro exemplo, brasileiro que comete crime fora. Brasileiro comete um crime no outro país. Não é? Ele, voltando para o Brasil, ele pode ser julgado no Brasil? Sim, pode ser julgado no Brasil, porque isso é a extraterritorialidade. E aqui vale a pena lembrar que o Brasil, ele não extradita brasileiros natos. E no caso de brasileiros naturalizados, só em alguns casos em que o Brasil pode extraditar. Então imagina alguém que foi um brasileiro nato, foi ao estrangeiro, foi lá e praticou um crime e voltou correndo para o Brasil. Aí o outro país, em razão deste brasileiro ter ferido a sua territorialidade, né, a territorialidade do outro país, esse outro país pede, olha, manda o brasileiro para cá que nós precisamos julgá-lo. O que o Brasil diria? Não, não podemos, a nossa Constituição não permite, não podemos mandar esse brasileiro. E esse brasileiro ficaria impune. Não, não fica impune, porque o Brasil não extradita, mas pode julgar. Esse é o princípio da extraterritorialidade, não é? Tem tantos outros exemplos de extraterritorialidade, mas para efeito de concurso, o que você precisa lembrar é que o Brasil, além de adotar a territorialidade, também adotou a extraterritorialidade, não é? Também é uma regra que faz parte da legislação brasileira, não é? Então nós temos aí uma infinidade de princípios, que é esse nosso primeiro tema, mas né, nós vamos ficar com esses como sendo os principais princípios de direito penal. Agora vamos acompanhar o segundo tema. O segundo tema que nós temos é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Então, a lei penal no tempo. Quando se fala de lei penal no tempo, nós queremos saber quando o crime foi praticado. Qual é o momento exato do crime, não é? Porque, muitas vezes, o agente atira na vítima num dia para matá-la, só que a vítima é socorrida a um hospital, mas morre no dia seguinte. Então, se o agente atirou na vítima num dia e ela morreu no outro dia, qual foi o exato dia do crime? Essa questão é relevante sobre a lei penal no tempo em razão da idade do agente e da vítima. Porque, sem contar a questão da maioridade penal ou menoridade penal, não é? Aos 18 anos, o Código Penal tem um sem números de assuntos relacionados à idade. Por exemplo, senhores, se no momento exato do crime o réu for menor de 21 anos, isso é uma atenuante genérica prevista no artigo 651 do Código Penal. Além disso, a prescrição cai pela metade de acordo com o artigo 115 do Código Penal.
Se a vítima, ela for, por exemplo, a vítima de um homicídio, ela for menor do que 14 anos, não é? Segundo o artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, a pena desse homicídio aumentará em um terço a mais, em razão da vítima ser menor de 14 anos. Agora perceba, menor de 14 anos quando? Quando do crime. Por isso nós temos que ter a noção exata do momento do crime, ok? E o Código Penal, ele adotou a chamada teoria da atividade. Para efeito da lei penal no tempo, é a teoria da atividade. Então não importa o resultado. Para a lei penal no tempo não importa o resultado, importa o momento da atividade, ou seja, o momento da ação ou omissão. Então, se o agente atira num dia e a vítima morre no outro, o momento do crime é o momento em que o agente atirou, não é o momento em que a vítima morreu, não é? Porque foi no momento que ele atirou que ele teve atividade, que ele teve uma atitude. Então aí a lei regida é desse exato momento, o momento da ação ou da omissão. No que diz respeito à lei penal no espaço, o advérbio muda. Eu não quero mais saber quando o crime foi praticado, e sim onde o crime foi praticado. Qual é o lugar do crime, não é? Porque aqui também nós temos a ideia de que o agente pode atirar na vítima num município e a vítima ser socorrida no hospital de outro município e venha a falecer no outro município, e aí se pergunta onde o crime foi praticado, no município que o agente atirou ou no município que a vítima morreu. Então tome muito cuidado, porque é diferente da questão da lei penal no tempo, hein? A lei penal do espaço, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Ubiquidade, é uma teoria mista, uma teoria da ubiquidade. Para efeitos de lei penal no espaço, senhores, o lugar do crime pode ser o lugar da ação ou omissão, o lugar do resultado, ou ainda o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Então, lugar da ação ou omissão, lugar do resultado ou lugar em que deveria ser produzido o resultado, não é? Então não é só atividade, não é só resultado, é um misto de tudo isso. Então nós podemos dizer que o crime foi praticado naquele lugar que o agente atirou, também podemos dizer que o crime foi praticado no lugar em que a vítima morreu. Perceba que estamos falando de direito penal, não estamos tratando da questão da competência, não estamos tratando da questão processual, onde ele será processado. Nós estamos querendo saber exatamente o lugar do crime. Desta maneira, nós sempre falamos, não é, para os alunos, que é interessante lembrar da palavra luta. Luta. Por que palavra luta? Porque lugar, L de lugar, é ubiquidade. Lugar, ubiquidade. E tempo é atividade. Então, lugar começa com L. Ubiquidade. Lugar, tempo, A. Por isso, luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Aí você não erra eventuais testes que possam cair nesse sentido, não é? Ainda no que diz respeito à aplicação da lei penal, nós temos as chamadas leis penais especiais. O que seriam leis penais especiais, senhores? Então percebam uma coisa importante. Em regra, as leis penais, elas entram em vigor, né, a vigência da lei penal, ela entra em vigor em determinado momento e não tem o momento em que ela deixa de estar em vigor,
não é? A lei penal, ela não tem o momento do seu término. Então, por exemplo, o Código Penal, na sua parte especial, não é? Ele está em vigor desde 1940. Então, nós temos lá o crime de homicídio, do artigo 121. Veja, será que existe alguma previsão legal para um dia em que o homicídio deixará de ser crime? Não, não existe essa previsão, porque quando o código entrou em vigor, o homicídio passou a ser crime, não é? E ele é crime até quando? Enquanto durar a lei. A menos que venha uma lei revogadora, uma lei que deixe de considerar algum dispositivo como criminal, ele está em vigor para sempre. Ok? Então isso é uma lei penal geral, não é? É uma lei penal que não tem nenhuma regra diferenciada no que diz respeito à sua vigência. Entrou em vigor e continua em vigor para todo sempre, ou até que venha uma lei revogadora. A lei penal especial é diferente. A lei penal especial é uma lei penal que estará em vigor por um período limitado. É diferente do Código Penal, ela entra em vigor, mas ela estará em vigor apenas por um período. Então entenda, nós temos dois tipos de leis penais especiais, que são as chamadas leis temporárias e as chamadas leis excepcionais. Então nós temos as temporárias e as excepcionais. O que seria uma lei temporária? Uma lei temporária é aquela com a vigência pré-determinada. Nós sabemos exatamente o momento em que a lei penal entra em vigor e também sabemos o dia em que ela deixa de estar em vigor, não é? Isso é uma lei temporária, uma lei com um período de vigência limitado. Então, eu, legislador, poderia muito bem baixar uma lei dizendo que de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, quem tomar tal atitude, alguma atitude aí, seria crime. Então, só seria crime nesse período, só no ano de 2015. Porque a lei foi taxativa, ó, entra em vigor em 1º de janeiro, deixa de estar em vigor em 31 de dezembro. Isso seria uma lei temporária, não é? A outra espécie de lei especial é a lei excepcional. O que seria uma lei excepcional? Uma lei excepcional é aquela em que ela tem uma vigência de curta duração. Mas diferente da temporária, que nós sabemos quando começa e quando termina, a lei excepcional ela estará em vigor enquanto a sociedade padecer de uma anormalidade. Então imaginem, o que pode gerar uma anormalidade na sociedade? Caso fortuito e força maior, questões da natureza, questões relacionadas ao próprio homem, como guerras, revoluções, cataclismas, epidemias, enchente, greve, plano econômico, Copa do Mundo, não é? São situações excepcionais. A sociedade ela pode ter ali algum tipo de situação anormal. Então imagine, por exemplo, uma epidemia. Se nós temos epidemia de uma determinada doença, o que vai acontecer? O governo ele tem que tomar medidas nos seus mais amplos aspectos. Medidas sanitárias, medidas econômicas até, regulamentando a questão de impostos de remédios, etc. Medidas criminais, por que não? Não é? Medidas criminais para tentar debelar aquela epidemia. Só que essas medidas criminais elas podem entrar em vigência apenas pelo período da epidemia. Quando a epidemia cessar, deixa de ser crime aquele crime previsto, não é? Então isso é uma lei excepcional, também uma lei de curta duração. Em suma, uma lei temporária tem a vigência pré-determinada, a lei excepcional ela não tem a vigência pré-determinada, mas
mas ela dura enquanto a sociedade padecer de uma anormalidade, não é? Então, um bom exemplo de lei penal especial, e aqui vale lembrar que a lei penal ela não vem com uma marca, com um rótulo, falando assim, olha, essa é uma lei temporária ou aquela é uma lei excepcional. Isso é uma interpretação da lei, não é? Então, uma boa margem para esse tipo de assunto é a questão dos crimes eleitorais. Não é? Porque nós temos um crime, por exemplo, chamado boca de urna. Agora, este crime, ele só é crime no dia da eleição. No dia da eleição, né? Se eu tiver essa conduta em algum dia que não seja o dia de eleição, eu não estou praticando rigorosamente nenhum crime, não é? Então, essa é uma lei temporária ou uma lei excepcional? Bom, aí depende do teor da lei. Se a lei disser, ó, de tal dia a tal dia, se fizer tal coisa, é crime, é uma lei temporária. Agora, se disser assim, ó, no dia da eleição é crime, então é excepcional, porque nós estamos falando de uma excepcionalidade. Um dia excepcional, um dia anormal. Agora também fiquem atentos, não é? Na questão da ultratividade da lei penal, porque tem caído em muitos concursos aí. Então imagina o seguinte, imagina aquela lei temporária que estará em vigor do dia 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Se alguém cometer essa infração em qualquer dia deste ano de 2015, é crime, não é? Então imagine que o sujeito praticou o crime no final do ano, no Natal do ano que vem, no Natal de 2015, ele foi lá e disse assim, olha, pratiquei o crime. Então ele terá uma semana de vigência da lei para ser processado, julgado, condenado e cumprir a pena. O que não vai acontecer. Naturalmente chegará 2016. E quando chegar 2016, já não é mais crime. Então aí eu pergunto, o sujeito estaria livre? Ele praticou o crime em 2015, mas em 2016 não é mais crime. Então ele estaria livre? Não. Porque no que diz respeito às leis penais especiais, nós temos a ultratividade da lei penal. Então o que isso significa? Significa que o sujeito ele pratica o crime enquanto o crime está em vigor e ele pode sofrer as consequências mesmo posteriormente. Então ele pratica o crime em 2015, mas pode ser processado em 2016, pode ser condenado em 2017, pode cumprir pena em 2018, sem problemas. Então, para a ultratividade, nós temos que pensar o seguinte, a lei penal ela deixa de estar em vigor para as pessoas em geral, mas ela continua produzindo efeitos para algumas pessoas. Para que pessoas? Para aquelas que cometeram a infração enquanto era infração. Então isso chama uma lei, uma ultratividade da lei penal, não é? É um dos exemplos de ultratividade da lei penal. Tome cuidado com isso. Já me questionaram, mas professor, isso daí não é um contrassenso, porque afinal de contas, uma lei posterior só retroage para beneficiar, então deixou de ser crime, então é para beneficiar. Não confundam isso. Não estamos falando de uma lei nova. Não estamos falando de uma lei posterior mais benéfica. Nós estamos falando da mesma lei, a lei temporária, que deixou de estar em vigor para uns, né, mas continua produzindo efeitos para outros. Não é uma nova lei. Perceba, por isso, a ultraatividade. Ok? Então, é uma questão bastante importante no que diz respeito aí à aplicação da lei penal no tempo e no espaço e a questão das leis penais especiais. Outro item que nós temos que verificar agora é a questão da eficácia da sentença estrangeira. Que estamos ainda nos primeiros artigos do Código Penal, né? Então, eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira ela pode produzir efeitos no Brasil? Sim, a sentença estrangeira ela produz efeitos no Brasil, mas desde que ela seja homologada. E essa homologação está a cargo do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Muito cuidado, porque antes da emenda 45, a reforma do judiciário, né? Quem homologava as sentenças estrangeiras era o Supremo, o STF, mas
a competência para homologar sentenças estrangeiras, ela está agora a cargo do STJ. Então, o STJ é que faz a homologação da sentença estrangeira. E para que uma pessoa gostaria de fazer a homologação da sentença estrangeira? Por exemplo, senhores, para efeito de indenização na esfera civil, não é? Então, nós sabemos que uma sentença penal condenatória, ela é um título executivo, nocível, não é? Mas ela só seria, essa sentença estrangeira, um título executivo se efetivamente ela for homologada aqui pelo STJ. Tome cuidado, então, com essa homologação. É bastante simples esse tema, não é? O próximo item é a questão do prazo penal. Prazo penal. Então, já estamos no artigo 10 do Código Penal. Prazo penal. Como é que se conta o prazo penal? O que é um prazo penal? Então vamos lá. Prazo penal é aquele prazo previsto no Código Penal. Prazo penal, mas isso é vago, como é que eu vou saber se o prazo está no Código Penal? Então vamos lá. Prazo penal é aquele que interfere na punibilidade do agente. É aquele que pode interferir se o agente será punido, não punido, por quanto tempo. Então, por exemplo, um prazo penal é o prazo de pena. Se o sujeito é condenado a 20 anos de reclusão, esse é um prazo penal. Também é prazo penal o prazo da prescrição, porque se ocorrer a prescrição, a gente não pode mais ser punido, é um prazo previsto no Código Penal e interfere na punibilidade, não é? O prazo decadencial é o prazo penal também. É diferente do prazo processual, porque o prazo processual penal é o prazo de movimentação processual. É um prazo de movimentação processual, né? É o prazo para apresentar recurso, defesa, se manifestar e outras coisas. E é diferente a contagem do prazo penal e o prazo processual, tomem cuidado com isso. O prazo penal, no prazo penal, nós contamos o dia do início. Contamos o dia do início. Então imagine que alguém esteja condenado com trânsito em julgado e ele está foragido. Quando à noite, sei lá, 11 horas da noite, ele é pego aí numa blitz, não é? Do trânsito. Aí puxaram lá a ficha do sujeito, ele está condenado. Então ele vai preso, naquele dia ele vai preso, tá certo? Aquele dia contará na pena dele? Sim, porque conta o dia do início, é um prazo penal, conta o dia do início. Poxa, mas ele foi preso só às 11 da noite, então isso conta na pena dele? Conta, porque a fração do dia conta como um dia inteiro. Fração do dia é a mesma coisa que o dia inteiro, ok? Então, prazo penal conta o dia do início, não é? E a fração do dia conta como se fosse o dia inteiro. Por outro lado, exclui o último dia. Exclui o último dia. Ok? Então imagine que a pena do sujeito é de 1 ano de prisão. E ele foi preso, por exemplo, no dia 25 de dezembro, no Natal, ele foi preso, não é? Então aquele dia de Natal conta na pena dele? Sim. Quando que terminará a pena dele? No ano seguinte, no dia 24, porque você exclui o último dia. Então o dia 25 seria o último dia, exclui, vai sempre para o dia anterior. Dia 24, por exemplo, não é? Outra característica do prazo penal é que ele não se prorroga. Então, se o último dia da pena a ser cumprida é dia 24, é até dia 24 e acabou. Mas o dia 24 caiu num sábado, ele tem que ser solto naquele sábado, não pode ficar para segunda-feira. Mas aqui no presídio a gente não solta ninguém de fim de semana, então tem que soltar na sexta-feira, dia 23. Mas não pode deixar para segunda-feira, porque o prazo penal não se prorroga. É a mesma coisa do prazo decadencial. A vítima tem que entrar com a queixa e o último dia para entrar com a queixa é um sábado, então tem que entrar até a sexta-feira, porque não se prorroga para a segunda-feira, não é? Porque é um prazo penal, ok? Além disso, nós temos que lembrar que os prazos que são anuais, nós contamos ano
a ano. Os prazos ditos mensais, nós contamos mês a mês. Agora, nós só contamos dia a dia se o prazo for diário. Eu digo isso porque os meses nós temos variação, né? Fevereiro pode ter 28 ou 29 dias, os outros meses 30 ou 31. Mas se o prazo é mensal, não importa se o mês tem 28, 29, 30 ou 31. Eu vou pulando de mês em mês. Por exemplo, o sujeito foi condenado a um mês, não é? Então ele começou a cumprir pena no dia 25 de dezembro, Natal. Quando é que ele termina a sua pena? No mês seguinte, no dia 24, não é? Não importa se dezembro tem, como tem, 31 dias. A mesma coisa se aplicaria se ele fosse preso dia 25 de fevereiro. Se ele for preso dia 25 de fevereiro e a pena dele é um mês, não é? Ele vai cumprir pena até 24 de março. Não importa que em fevereiro nós temos menos dias do que em outros meses, ok? Porque o prazo não é diário, o prazo é mensal. A mesma coisa se aplica para o ano. O ano também tem variações, se o ano é bissexto ou não, né? Então tem 365 dias na maioria e às vezes 366. Mas também não importa, porque se o prazo é anual, nós vamos contar o ano inteiro. Essa é a contagem do prazo penal, ok? Outro item que nós devemos avaliar agora é o conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. O que é isso? Então, às vezes, senhores, o agente tem uma conduta e essa conduta se enquadra em mais de um tipo penal. Um exemplo, eu conto para os senhores, olha, o fulano matou o cicrano. O fulano matou o cicrano, que crime que ele praticou? Homicídio? Pode ser, mas também pode ser latrocínio. Porque no latrocínio o fulano mata cicrano. Pode ser uma lesão corporal seguida de morte, porque na lesão corporal seguida de morte o fulano mata o cicrano, não é? Pode ser um incêndio seguido de morte, porque no incêndio gera a morte de alguém, então nós temos ali também alguém matando alguém. Então isso é o que se chama de conflito aparente de normas. Por que um conflito aparente? Porque parece que se enquadra em mais um tipo penal. Entretanto, nós temos como saber exatamente para que tipo penal nós vamos correr. Uma das formas é verificar a intenção do agente. Então, ele matou alguém, ele queria o quê? Ele queria tirar a vida da outra pessoa, então é homicídio. Ele queria tirar o patrimônio da outra pessoa, então é um latrocínio. Ele não queria matar, ele queria só lesionar, mas acabou matando. Então é lesão corporal seguida de morte. E assim por diante, para resolver esse conflito aparente de normas, não é? Agora aqui vale lembrar que alguns crimes, ditos crimes de meio, podem ser absorvidos pelo crime fim. Então imaginem o seguinte, para matar alguém, o sujeito precisa lesionar. Não tem como matar sem lesionar. Desta maneira, o sujeito ele não responderá por dois crimes, a lesão corporal e também homicídio. Ele responderá apenas por homicídio, porque não tem como matar sem lesionar. Então essa lesão é um meio para se chegar até a finalidade homicídio, não é? Então essa lesão será absorvida pelo crime fim, que é o homicídio. Isso chama princípio da consunção. Consunção, quando um crime acaba sendo absorvido por outro crime, não é? Um outro exemplo, o sujeito para furtar uma casa, né, ele precisa entrar dentro da casa, sozinho, então ele precisa entrar dentro da casa. Muito bem. Não tem como furtar sem entrar dentro da casa. Desta maneira, ele não responderá por furto, mas violação de domicílio. Porque não tem como entrar na casa sem violar o domicílio, né? Só que a violação é um meio para praticar o furto, então será absorvida pelo furto, ok? Então aí nós temos um conflito aparente de normas, mas que é resolvido pelo princípio da consunção.
Agora, às vezes, os crimes são independentes. Por exemplo, tem como matar sem portar ilegalmente uma arma? Tem. Então, se o sujeito está portando ilegalmente uma arma e matou, ele pode responder pelos dois crimes, né? Que é o porte ilegal de arma e também o homicídio, né? Isso tem que ser analisado caso a caso, ok? Bom, dito isso, nós vamos agora começar aqui a teoria do crime, né? Para verificar no edital alguns aspectos relacionados ao crime, alguns pontos importantes, imperiosos relacionados ao crime. Aqui no item 6 nós temos fato típico. Então vamos analisar o fato típico. Quando que nós temos um fato típico? Então, isso é uma decorrência do princípio da reserva legal, porque nós dissemos que só haverá crime se nós tivermos uma lei definindo esse crime. Então, o que é um tipo penal, senhores? Tipo penal é a definição legal do crime, né? É a conduta descrita na lei. Perceba, todo crime é uma conduta, é uma ação ou omissão, mas é uma ação ou omissão, uma conduta que está prevista na lei. Então, como eu já disse, o homicídio é crime porque o artigo 121 diz lá, matar alguém. Então, eu pergunto, qual é o tipo penal do homicídio? É a descrição legal, ou seja, matar alguém. Ok? Então, esse é o tipo penal do homicídio. Todo tipo penal, ele tem uma conduta, ou seja, um verbo, pelo menos um, às vezes tem mais de um, não é? No caso do homicídio, o verbo é matar, não é? No caso do furto, é subtrair, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Muito bem. Esse verbo previsto no tipo penal é chamado de núcleo do tipo, núcleo do tipo. Então, núcleo do tipo é o verbo previsto no tipo penal. Correto? Muito bem. Nós temos o tipo penal principal e o tipo penal derivado. O que seria isso? O tipo penal principal ou fundamental é aquele básico para o crime. Por exemplo, no homicídio, o tipo penal principal está no caput do artigo, matar alguém. Então esse é o tipo penal principal ou fundamental. Só que aí nos parágrafos, nos incisos, nós temos derivativos. Nós temos algumas derivações de homicídio. Então, nós podemos encontrar o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, né? Então, por exemplo, matar por motivo torpe é uma qualificadora do homicídio, né? Então, nós podemos dizer que matar alguém é o tipo principal ou fundamental. Matar por motivo torpe é o tipo derivado. Derivado porque ele deriva do tipo principal ou fundamental. Então, esse é o tipo dito derivado. Ok? Já se questionou o que é um tipo penal permissivo? O que é um tipo penal permissivo? O tipo penal permissivo é aquele que permite ao agente praticar determinada conduta. Então, no Código Penal, nós temos um exemplo importante previsto no artigo 23. O artigo 23 traz as excludentes de ilicitude, a legítima defesa, o estado de necessidade, etc. né? Então, esse artigo 23 é um tipo permissivo. Porque, por exemplo, você quer matar alguém? Quer matar alguém? Pode matar alguém. Mate alguém. Mas desde que seja de acordo com o artigo 23, por exemplo, matando em legítima defesa. O que te permite praticar o tipo penal é o artigo 23, porque ele é um tipo permissivo. Tipo permissivo, não é? Então vejam só, um dos temas mais relevantes sobre tipo penal é aquele que está descrito no artigo 20 do Código Penal. Chama erro de tipo. Então, o que seria um erro de tipo? No erro de tipo, o agente pratica o tipo penal.
Por exemplo, ele mata alguém. Por exemplo, ele subtrai para si ou para outro coisa alheia-móvel. A conduta dele foi essa, ele subtraiu. Só que ele se equivocou acerca de um dos elementos do tipo. Uma das palavras que compõe o tipo acabou fazendo com que a gente se equivocasse, né? Então aí nós temos o chamado erro de tipo, quando a gente pratica o tipo penal, mas ele acaba se confundindo. Exemplo, imagine que um caçador está na floresta caçando um animal. Aí quando ele vê passar o animal, ele atira e mata o animal. Só que quando ele vai buscar o animal, ele percebe que não era um animal, era uma pessoa. Então na prática, o que ele fez? Ele matou alguém. O sujeito matou alguém, atirou e matou alguém. Ou seja, ele praticou o tipo penal do homicídio. Só que nesse tipo penal, que tem duas palavras, matar e alguém, ele se confundiu. Se confundiu com a palavra matar? Não, porque ele atirou para matar. Ele se confundiu com a palavra alguém. Porque ele não imaginava que estava matando alguém, um ser humano. Ele achava que estava matando um animal. Não é? Então isso é o que se chama de erro de tipo. Muito bem. O erro de tipo ele pode ser essencial ou acidental. A grande diferença é que no erro de tipo essencial, o agente pode excluir o dolo e a culpa ou apenas o dolo. No erro de tipo essencial, o agente ele não sabe que está praticando o crime. É o exemplo que nós acabamos de dar sobre o caçador, ele não sabe que está praticando um crime. E é exatamente por isso que é excluído o dolo, e às vezes até a culpa também. Só que no erro de tipo acidental, o agente cometeu um erro, mas sabe que é crime. O erro não impede o agente de saber que aquilo é uma atitude criminosa, né? Não impede. Então é um erro meramente acidental. E se o erro é meramente acidental, o agente será punido normalmente. Em razão do erro acidental, o agente será punido normalmente. Ok? Muito bem, então vamos lá. O erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial, a gente não sabe que é crime. O exemplo lá do caçador, não é? Agora, vejam só, esse erro de tipo essencial, ele pode ser inevitável ou evitável. Qual a diferença? Inevitável, qualquer pessoa erraria. Qualquer pessoa na mesma situação cometeria o mesmo erro. Qualquer caçador na mesma situação poderia ter o mesmo erro, né? Isso é uma questão de prova, para se provar se qualquer um faria isso, né? Mas se esse erro de tipo essencial for inevitável, qualquer um erraria, ele também é chamado de excusável ou desculpável. Por quê? Porque neste caso nós excluiremos o dolo e excluiremos a culpa. E o agente, o caçador, no exemplo que nós demos, será absolvido, porque exclui o dolo e exclui a culpa. Já o erro essencial pode ser evitável. O que é um erro evitável? Se o agente tivesse um pouco de cautela, um pouco de cuidado, ele não teria errado. Ele poderia ter evitado o erro. Outro caçador não cometeria o erro que aquele caçador cometeu, não é? Então esse erro seria evitável. Se o erro for evitável, ele é inexcusável ou indesculpável. E nesse caso, exclui o dolo, porque a gente não sabe que é crime, mas permanece a culpa. Então, se o crime for punido a título de culpa, ele receberá uma pena por crime culposo. Então, nesse exemplo, o caçador responderia por homicídio culposo. A isso se dá o nome de culpa imprópria. Culpa imprópria. Então, o que seria uma culpa imprópria? É um erro de tipo essencial, inexcusável, indesculpável. A gente responde pela culpa, não pelo dolo, não é? Então, esse é o erro de tipo essencial. Agora, o erro acidental, voltando para o erro acidental pune o agente normalmente, né? Então, o erro acidental, por exemplo, ele pode ser sobre a coisa, sobre o objeto, e aqui nós falamos de crimes contra o patrimônio, né? Então, por exemplo, o agente queria furtar um saco de feijão e por um erro de avaliação, etc., levou um saco de lentilha.
não é? Então ele errou, porque naquele tipo, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, ele errou sobre a coisa. Ele não imaginava que estava levando uma coisa, lentilha, achava que estava levando outra coisa, feijão. Então, nesse caso, o erro é meramente acidental, porque tanto faz subtrair o feijão à lentilha, é crime do mesmo jeito, portanto, ele é punido normalmente, né? Evidente que tem o princípio da bagatela, etc., que nós avaliaremos, e nesse exemplo que eu dei, talvez ele nem fosse punido, né? Mas é só para fixar esse erro de tipo meramente acidental. O erro de tipo meramente acidental também pode ser sobre a pessoa e crimes contra a pessoa, não é? Então imagine que o sujeito ele queria matar alguém e foi lá e matou o irmão gêmeo de quem ele queria matar, né? Então ele errou de pessoa, ele queria matar o A e acabou matando o B, errou de pessoa. Então ele responderá normalmente por homicídio doloso, atenção, porque ele queria matar e matou alguém. Ele errou, ele não imaginava que era esse alguém, o A, ele achava que era outro alguém, o B, né? Mas ele responde normalmente também. O erro de tipo acidental também pode ser uma aberratio. Então, cuidado, porque nós temos o aberratio ictus, previsto no artigo 73 do Código Penal, e o aberratio criminis, ou delicti, previsto no artigo 74. Então, aberratio ictus e aberratio criminis. Muito bem. O que é aberratio? Aberratio é erro na execução. Erro na execução. Na hora de executar o crime, a pessoa errou. Aberratio ictus, o agente erra o alvo, mas comete um crime da mesma natureza. Por exemplo, ele quer matar o A, atira no A, mas acaba acertando no B. Um erro na hora de executar, não é um erro de pessoa, porque ele não se confundiu com a pessoa, é na hora de executar, ele atirou em um e acertou em outro. Não é? Mas como ele cometeu um crime da mesma natureza, isso chama aberratio ictus, do artigo 73 do Código Penal. E desta maneira ele responderá normalmente por homicídio consumado, não é? Agora, no aberratio criminis, o agente erra o alvo e comete um crime de outra natureza, Imagine que o sujeito, numa discussão de trânsito, resolva quebrar o carro da outra pessoa lá. Então ele pega um porrete para quebrar o carro. Que crime que ele quer cometer? Crime de dano. Artigo 163 do Código Penal, dano doloso, ele quer causar dano ao patrimônio alheio. Só que quando ele vai acertar o carro, o dono do carro entra na frente, ele acaba acertando a cabeça do dono do carro, não é? E causa lesão ou causa morte, sei lá. O importante é que ele queria acertar um alvo, que era o carro, acertou outro alvo, que era a pessoa. E cometeu um crime de outra natureza, porque ele queria um crime contra o patrimônio e acabou causando um crime contra a pessoa, ou seja, lesão ou homicídio. Nesse caso, ele não responde na medida da sua intenção, ele responde pelo que efetivamente ele causou, né? Então ele responderá pelo homicídio culposo, se ele matou o dono do carro, ou pela lesão corporal culposa, se ele lesionou o dono do carro. Agora, também vale lembrar que se ele acertou o dono do carro e o carro numa única atitude, ele responde pelos dois crimes em concurso formal. Um pouquinho mais à frente falaremos desse assunto, ok? Então, cuidado com essa questão do fato típico, do erro de tipo, porque são assuntos relevantes e tem uma tendência grande em cair em qualquer concurso. O próximo tópico é a questão da consumação e da tentativa, não é? A partir ali do artigo 14 do Código Penal, consumação e tentativa. Vejam só. Nós temos uma figura no direito penal chamada iter criminis. O que é iter? Não é inter, é iter criminis. É o itinerário do crime, as fases pelas quais o crime passa. Então, em algumas fases, o agente não pode ser punido, né? Então, tem algumas fases do crime que não punem o agente. As duas primeiras. A primeira fase é a fase de cogitação,
em que o sujeito não pode ser punido. Ninguém pode ser punido por cogitar a prática do crime. A segunda fase é dos atos preparatórios, não é? Que são os atos que antecedem a execução, e também ninguém pode ser punido por se preparar para praticar um crime. O agente ele pode ser punido a partir da terceira etapa, que é o início da execução. Então, no início da execução, ele pode sim ser punido, né? A partir do início da execução. Muito bem. Quando o agente inicia a execução, a próxima etapa é a consumação, ou seja, quando ele chega ao seu desiderato, quando ele chega à sua vontade, né? Quando ele pratica o verbo do crime. Então, se ele queria matar, ele mata a pessoa. Quando ele mata, consuma o crime, né? Então, esse é o ato de consumação, quando ele chega a praticar o que ele queria, ok? Muito cuidado com algumas figuras. Um bom exemplo disso é o crime de extorsão. Olha só que interessante. Na extorsão, a extorsão pode ser feita até pelo telefone, uma chantagem. A pessoa fala assim, olha, deposita na minha conta, senão eu vou te matar, vou matar alguém, sei lá. Isso é uma extorsão, né? Quando é que se consuma o crime de extorsão? Quando o agente aterroriza a vítima. Não é, atenção, hein, não é quando ele recebe a vantagem indevida. É quando ele aterroriza. Então, se ele chega lá e fala assim, ô fulano, ou você deposita na minha conta ou eu te mato, já consumou o crime. Já consumou o crime. E se ele receber o dinheiro? Isso é chamado de exaurimento. Exaurimento é uma fase posterior à consumação, em que o crime que já foi consumado, ele se torna ainda mais grave, não é? Com consequências ainda maiores. Consequências maiores. Além do crime se consumar, o crime também se exauriu. Chegou a consequências maiores, consequências mais graves, não é? Então, cuidado. Agora, olha só que pegadinha importante para a prova. Extorsão mediante sequestro. Uma das formas de extorquir é sequestrar a pessoa e depois pedir resgate, né? Isso chama extorsão mediante sequestro. Muito bem, quando é que se consuma a extorsão mediante sequestro? Quando o agente priva a vítima da sua liberdade. Cuidado! Não é quando ele pede o resgate, não é quando ele recebe o resgate, e sim quando ele priva a vítima da liberdade. Então, se ele sequestrou a vítima, colocou ela no porta-malas do carro, já consumou. E todos os atos posteriores, pedir resgate, receber resgate, são exaurimento daquele crime que já tinha se consumado. Então, a consumação é um momento valioso, um momento extremamente importante, não é? Só que às vezes o agente, ele inicia a execução de um crime e não consuma esse crime. Iniciou a execução e não consumou, não é? Então, iniciar a execução e não consumar pode ser uma tentativa, não é? Iniciou a execução e não consumou. Agora, cuidado, porque pode ser tentativa, de acordo com o artigo 14.2, tentativa de crime do Código Penal. Mas também pode ser uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz, do artigo 15. E também pode ser um crime impossível, do artigo 17. Qual é a diferença entre tentativa, do artigo 14, inciso 2, desistência voluntária e arrependimento eficaz, do artigo 15, e crime impossível, do artigo 17? Qual a diferença? Então, cuidado, porque em todos esses assuntos, o agente iniciou a execução e não consumou. Nos três institutos, o agente iniciou e não consumou. A diferença é o porquê não consumou. Qual foi o motivo da não consumação? Na tentativa, o agente inicia a execução e não conclui, não consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias, alguma coisa exterior impediu o agente de consumar o crime. Não é? Então, circunstâncias alheias. O sujeito queria matar, atirou, errou o tiro. Ou atirou, acertou, mas alguém socorreu a vítima e ela não morreu. Então, são circunstâncias alheias. Isso é uma tentativa, não é?
Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o crime não se consuma não é por circunstâncias alheias, e sim pela própria vontade do agente. O agente que queria matar, por exemplo, ele iniciou a execução, deu tiro, só que mudou de opinião e resolveu não consumar mais. Teve atitudes que impediram o resultado. Por exemplo, ele atirou, acertou a vítima, mas socorreu a vítima, impediu que ela morresse, né? Então isso seria uma desistência voluntária ou um arrependimento eficaz. E num crime impossível? Por que que o crime não se consuma? Então o agente iniciou a execução e não consumou. Por quê? Por circunstâncias alheias? Não, circunstâncias alheias é tentativa. Pela própria vontade do agente? Não, isso é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então por que que não consumou? Não consumou porque jamais se consumaria. É um crime fadado a não acontecer. Por mais que a gente tente, ele não vai consumar. E por que que não vai consumar? Ou por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade absoluta do objeto. Então, ineficácia do meio, a gente pode tentar que não vai conseguir, ou impropriedade do objeto, porque ele não vai conseguir o objeto jamais, né? Então essa é a grande diferença entre tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Agora falando um pouquinho mais especificamente. A tentativa, como eu disse, o agente iniciou a execução e não consumou por circunstâncias alheias. A tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Então o sujeito ele pega a pena do crime consumado e a lei diz que a pena será reduzida obrigatoriamente de 1/3 a 2/3. E qual é o critério para a redução? É a proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, reduz menos. Quanto mais longe da consumação, reduz mais. A redução pela tentativa é de 1/3 a 2/3. Ok? Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, aquela em que o agente inicia a execução e não consuma pela sua própria vontade, ele não tem diminuição de pena, não. Ele responderá pelo que efetivamente ele causou. Então, se ele, por exemplo, atirou na vítima para matar, socorreu e ela não morreu, ele não responde nem por homicídio nem por tentativa. Ele responde pelas lesões corporais, se ele gerou lesões corporais. Agora, se ele não gerou nenhuma lesão, ele não responde por nada, né? Então, na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente só responde pelo que causou, se é que causou. Existe uma diferença doutrinária entre desistência voluntária e arrependimento eficaz que é muito simples. Na desistência voluntária, o agente não esgota os atos de execução. Então, se ele tiver um revólver com 6 balas, ele dá 1, 2, 3, 4 ou até 5 tiros, mas não dá o sexto, porque ele não esgota os atos de execução. Quando a gente esgota os atos de execução, ou seja, ele dá o 6º tiro, aí se chama arrependimento eficaz. Não esgotou a execução, desistência. Esgotou, arrependimento, essa é a diferença. No crime impossível, o agente ele inicia a execução e não consuma, como eu disse, não pela vontade dele ou de terceiros, e sim porque o crime não poderia se consumar, né? Primeiro, pela ineficácia do meio. Então ele quer matar alguém com alguma coisa absolutamente ineficaz. Por exemplo, quer envenenar alguém e dar água pura para essa pessoa. Não vai matar nunca, né? Quer dar tiro na pessoa e usa de um revólver sem balas. Não vai conseguir matar nunca. Então é ineficácia do meio. Ou impropriedade do objeto. Por exemplo, o assassino, quando ele quer matar alguém, ele quer tirar a vida dessa pessoa. Só que às vezes a pessoa não tem mais vida. Então aí nós temos um crime impossível, que é tentar matar quem já morreu, tentar causar aborto em quem não está grávida. Esse tipo de coisa é crime impossível. No crime impossível, o agente estará isento de pena. Ele não terá pena nenhuma. Ele estará isento de pena. Então, muito cuidado, muita cautela em razão do escalonamento aí. Tentativa, diminui a pena. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, não diminui, responde pelo que causou, se é que causou. E no crime impossível, não responde por nada. Ok? Então, é um tema dos mais relevantes para cair em qualquer concurso público. O próximo item que nós temos que avaliar agora é a questão do concurso de crimes.
O que é um concurso de crimes? O concurso de crimes ele se dá quando o agente pratica mais de um crime. Mais de um crime, ele pratica mais de um crime. Então, perceba, a questão de concurso de crimes ela é relevante na hora de aplicar a pena. Nós temos 3 tipos de concurso de crimes. O concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal. O concurso formal, previsto no artigo 70. E o crime continuado, previsto no artigo 71. Então, são 3 espécies de concurso de crimes. Vale ressaltar que nos 3 casos o agente praticou mais de um crime. Então, no concurso material, quantos crimes ele praticou? 2 ou mais. No concurso formal, 2 ou mais. No crime continuado, 2 ou mais. Ok? A diferença é a forma de aplicar a pena. Por exemplo, no concurso material, o agente, através de 2 ou mais ações ou omissões, 2 ou mais condutas, ele alcança 2 ou mais resultados dentro de um único contexto. 2 ou mais condutas, 2 ou mais resultados dentro de um único contexto. Então, numa mesma cena delituosa, ele dá um tiro numa pessoa, uma conduta. Ele dá um tiro na outra pessoa, outra conduta. Então, são 2 atitudes com 2 resultados, que podem ser idênticos ou não. Se ele matar as 2 pessoas, nós teremos um concurso material homogêneo, porque os resultados são iguais. Se ele matar uma pessoa e ferir a outra, nós teremos um concurso material heterogêneo. Mas o mais importante é, primeiro, que tem mais de uma conduta dentro do mesmo contexto e, segundo, as penas serão somadas. As penas devem ser somadas. É o que se chama de critério do cúmulo material. As penas são somadas. Por isso nós chegamos no concurso material a penas bastante altas. Quando você vê alguma notícia de alguém que foi condenado a 100 anos, certamente não é um crime só, são vários crimes que vão se somando através de um concurso material. O concurso material também é chamado de concurso real, mas é mais conhecido como concurso material. No concurso formal, do artigo 70, o agente tem uma única conduta. Ele não tem mais de uma. Ele tem uma única conduta. Só que essa única conduta gera 2 ou mais resultados. Então imagine que uma pessoa, dirigindo imprudentemente, atropelou 5 outras pessoas no ponto de ônibus. Uma única conduta, dirigindo imprudentemente, 5 resultados, que também podem ser homogêneos ou heterogêneos. Morreu todo mundo, homogêneo. Morreu 2, feriu 3, heterogêneo. Não é? Então esse é o concurso formal. Uma única atitude, mais de um resultado. Pois bem, como é que se aplica a pena no concurso formal? Tome cuidado, porque nós temos 2 tipos de concurso formal. O concurso formal perfeito e o imperfeito. Concurso formal perfeito é o exemplo que nós demos. O agente, ele não quer nenhum resultado, ou ele quer apenas um resultado. Então, ele não quer resultado nenhum, ele atropelou sem querer. Ou ele quer um resultado só. Por exemplo, ele atira numa pessoa para matar, um único tiro. Esse tiro transfixa e pega a outra pessoa. Então, uma única atitude, 2 resultados. Mas ele queria só um resultado. Né? Então, esse é um concurso formal perfeito. Nesse caso do concurso formal perfeito, a pena será exasperada. O que quer dizer isso? Você vai pegar a pena do crime mais grave e aumentar de um sexto até a metade. Então não chega a 2, no máximo 1,5. Ok? Agora o concurso formal imperfeito é aquele em que o agente quer ou assume o risco de praticar 2 ou mais resultados, de causar 2 ou mais resultados. Né? Quer ou assume o risco. Então, por exemplo, o sujeito é um terrorista e ele coloca uma bomba. Uma única atitude, ele coloca uma bomba. Essa bomba explode e mata diversas pessoas, fere outras tantas. Então, ele quis 2 ou mais resultados, ou pelo menos assumiu 2 ou mais resultados. Se o concurso formal for imperfeito, as penas também deverão ser somadas. É como se fosse o concurso material. As penas são somadas. Né? Só não é concurso material porque ele não teve mais de uma atitude, ele teve uma atitude só.
mas ele queria mais de um resultado, eu assumi o risco e por isso ele terá as penas somadas, né? O concurso formal também é chamado de concurso ideal, mas é mais conhecido como concurso formal. E a terceira espécie de concurso é o crime continuado, né? Crime continuado. Crime continuado, senhores, não confundam com crime permanente, hein? Porque crime permanente é um crime só, com uma consumação longa, não é? Então um sequestro ele pode demorar 1 ano e é um sequestro só, é um crime único. Crime continuado é a soma de 2 ou mais crimes. 2 ou mais crimes. Só que 2 ou mais crimes, não num único contexto como no concurso material. São 2 ou mais crimes em contextos diferentes. 2 ou mais crimes em contextos diferentes, né? Então aí nós temos um crime que ocorreu num dia, outro crime que ocorreu no outro dia, não é? E embora os crimes sejam em contextos diferentes, é interessante porque eles são muito parecidos. Os crimes são muito parecidos. Então o legislador, através dessa semelhança, que semelhante atrai semelhante, né? Então ele disse, ó, um crime é continuação do outro, né? Um está ligado ao outro. Ó, o que ele fez hoje, na verdade ele continuou o que ele fez ontem, não é? Então, quando é que um crime vai se ligar ao outro? Será que um homicídio de hoje se liga a um estupro de ontem? Será que um tráfico de drogas de hoje se ligará a uma corrupção passiva de amanhã? É evidente que não, porque os crimes são muito diferentes. Para dar crime continuado, os crimes têm que ser semelhantes. E aí o Código Penal adota 4 critérios e tem que ter os 4 ao mesmo tempo. Para dar crime continuado, tem que ser cumulativo esses 4 elementos. Então, quais são os 4 elementos para configurar o crime continuado? Primeiro, os crimes têm que ser da mesma espécie, da mesma natureza, não é? Então, mesmo tipo penal. Por exemplo, furto, roubo, não é? Sonegação fiscal, são crimes da mesma espécie. A jurisprudência acaba sendo um pouco mais ampliada, né? Na verdade, a jurisprudência, em muitos casos, nem requer o mesmo tipo penal, ele requer a mesma natureza. Já houve casos em que deu crime continuado, por exemplo, entre furto e roubo, não é? Mas se for furto e furto, não tem a menor dúvida que porque aí é o mesmo tipo penal. É o primeiro elemento. Segundo elemento, o tempo. Entre um crime e outro, não pode passar mais de 30 dias. Isso para a jurisprudência majoritária. Então, tem que ser de até 30 dias a distância, o elo entre um crime e outro. Terceiro elemento seria o lugar. Os crimes têm que ser praticados na mesma região geográfica. Então, os crimes praticados na mesma região geográfica, leia-se, por exemplo, no mesmo bairro, bairros próximos, né? E até cidades próximas, mas desde que na mesma região. É evidente que às vezes o crime continuado ocorre no mesmo lugar. Imagine, por exemplo, uma empresa que sonega. Então, onde ele sonega? Sempre no mesmo lugar. Imagina o empregado que furta o patrão. Então, ele furta onde? Sempre no mesmo lugar. Tudo bem, mas pode ser também em bairros próximos e até cidades próximas, né? E o quarto e último elemento é o modus operandi, é a forma de execução. Para ter crime continuado, nós temos que ter sempre a mesma forma de execução, a mesma maneira de praticar o crime, mesma forma de execução. Ok? Então, ele sempre faz a coisa do mesmo modo. Se juntar esses 4 elementos, é crime continuado. Como é que se aplica a pena do crime continuado? Então, vejam só. Se for crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, nós pegaremos a pena do crime mais grave e aumentaremos de 1/6 até 2/3, não é? Se o crime tiver violência ou grave ameaça, nós pegaremos, por exemplo, um estupro ou um roubo, nós pegaremos a pena de um dos crimes e multiplicaremos por 3. Ele será multiplicado pelo triplo, né? Triplificado, vamos dizer assim. Muito bem. Agora vejam só. Se
nós falarmos de concurso formal ou crime continuado, mas a soma das penas se revelar melhor do que utilizar a regra do concurso formal e do crime continuado, nós somaremos as penas. Então, é bom entender que as regras do concurso formal e do crime continuado, elas só surgiram para ajudar o réu. Para piorar, não. Então, se a gente utilizar as regras do concurso formal ou do crime continuado, né? E paralelamente a isso a gente vê que a pena somada é melhor para o réu, então nós vamos somar a pena. Isso se chama concurso material benéfico. Concurso material benéfico se trata de um concurso formal ou de um crime continuado, mas que nós utilizaremos a regra do concurso formal por ser mais benéfico. A soma das penas se revelou ser mais benéfica. Também vale lembrar que no caso de penas de multa, as penas sempre serão somadas. Em se tratando de pena de multa, a pena sempre é somada. A pena deve ser somada. Muito bem. O próximo item é a questão da ilicitude e da sua exclusão, das excludentes de ilicitude. Então vejam só. Para que um crime esteja configurado, nós precisamos que ele seja típico. Isso nós já falamos. Então tem que estar descrito na lei, esse fato tem que ser típico. Além do fato ser típico, ele também tem que ser ilícito. O que é uma atitude ilícita? É uma atitude ruim, perniciosa, antinatural. É uma situação anormal, prejudicial, reprovável. Então vejam só, qualquer coisa ruim que alguém faça para outra pessoa é uma atitude ilícita. Então, se alguém, por exemplo, sem querer bateu no seu carro e te gerou um prejuízo econômico, isso daí é um ilícito, não é? Agora, será um ilícito penal? Bom, aí já são outros 500, porque nós temos que ver se é típico, e não é. Não existe o tipo penal de dano culposo. Então, aí nós estamos falando de um ilícito civil, não é? Agora, por exemplo, se alguém bater o carro e te gerar lesões corporais, mesmo sem querer, isso é um ilícito, porque é uma atitude ruim, prejudicial, reprovável. Agora, será um ilícito penal? Aí sim, porque o Código Penal prevê lá a lesão corporal, mesmo que culposa, prevê, não é? Então, qualquer atitude ruim é uma atitude ilícita. Essa é a ideia. Pois bem, a princípio, todo tipo penal, a princípio, todo tipo penal é ilícito. Todo tipo penal é ilícito. Por quê? Por que a princípio todo fato típico também é ilícito? Porque o legislador, quando ele cria um crime, ele olha na sociedade as atitudes ruins. Então as atitudes criminais são todas ruins. Matar alguém é antinatural, não é normal, né? É ilícito. Tirar o patrimônio de alguém é ilícito, causar lesão em alguém é ilícito, forçar alguém ao sexo é ilícito, e assim por diante. São atitudes ruins, perniciosas, antinaturais, antissociais, reprováveis, não é? Então, a princípio, prestem bem atenção, a princípio, quando a gente mata outra pessoa, ele estará praticando um crime. E por que ele estará praticando um crime? Porque ele estará, ao mesmo tempo, praticando um fato típico, matar alguém, e ilícito. Antes da reforma do Código Penal, em 1984, se falava uma atitude antijurídica. Hoje em dia é sinônimo, né? Uma atitude ilícita ou antijurídica é a mesma coisa, né? Mas modernamente se usa mais a expressão ilícita. Tudo bem? Acontece que, às vezes, nós temos situações que transformam aquilo que num primeiro momento era ilícito em algo lícito. Então vejam só, num primeiro momento matar alguém é ilícito, correto? É antinatural, sai por aí matando as pessoas. Só que se eu matar em legítima defesa, não é uma atitude ilícita.
Pelo contrário, ela é lícita. Ela não é reprovada pela sociedade, pelo contrário, ela é aplaudida, tá certo, fez o correto, não é? Então aqui surge a ideia das chamadas excludentes de ilicitude. Então o que seria uma excludente de ilicitude ou de antijuridicidade? São situações que transformam aquilo que era ilícito em algo lícito. Matar alguém num primeiro momento é ilícito, mas matar em legítima defesa não é ilícito. Então, senhores, vejam só. A excludente de ilicitude exclui o crime. Se o sujeito matar em legítima defesa, ele não está praticando o crime, ele está praticando apenas um fato típico. Mas como não é ilícito, não é crime. Então a excludente de ilicitude, além de excluir a própria ilicitude, exclui o próprio crime. Ok? O Código Penal trouxe as excludentes de ilicitude no artigo 23, dizendo que são elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as 4 excludentes de ilicitude. Mas tomem cuidado. Por quê? Porque essas são as chamadas causas legais. Além das causas legais, nós temos outras tantas causas que são chamadas de causas supralegais. O que seria uma causa supralegal? Uma causa supralegal é aquela que não está na lei. Ela está na doutrina, ela está na jurisprudência. Porque perceba, senhores, a sociedade é dinâmica. Aquilo que hoje a gente acha que é uma atitude ruim, perniciosa, nossa, isso é prejudicial, isso faz mal para as pessoas, amanhã a gente aceita. Fala assim, tudo bem, vai. Né? Ele praticou isso, mas enfim, não é nada demais. Né? Então a opinião da sociedade vai mudando. Além das causas legais, surgem outras tantas que a gente chama de causas supralegais. Em rápidas palavras, o estado de necessidade é uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo. Então alguém está passando por uma dificuldade própria ou até de terceiro, está passando por um perigo, não é? E para se livrar dessa situação difícil, essa situação perigosa, só tem uma alternativa: prejudicar alguém. Se tiver uma outra alternativa, não prejudicar, a gente tem que não prejudicar, porque o estado de necessidade é a última alternativa. A única forma de se livrar do perigo é prejudicando alguém. Por isso que o agente não será responsabilizado, porque qualquer pessoa na mesma situação faria o mesmo. Exemplo, o único jeito de eu sobreviver é matar alguém. Nós estamos presos numa caverna e já estamos há meses sem alimentação, já nos servimos de gramas de animais nojentos que estavam na caverna para se alimentar, mas acabou tudo. Dessa forma, ou eu mato outra pessoa ou eu vou morrer, eu mato outra pessoa. Então nós temos aí um estado de necessidade. Uma conduta lesiva, qual seja, matou alguém, mas justificada diante de uma situação de perigo. Então esse é o estado de necessidade. A legítima defesa, por outro lado, a legítima defesa, ela é uma reação. A legítima defesa é uma reação, um contra-ataque a uma agressão que alguém estava sofrendo, né? Então, cuidado, porque a legítima defesa não é um instrumento de vingança. Ele me bateu, então eu tenho o direito de bater. Não é assim. A legítima defesa é uma forma de fazer cessar a agressão. Se alguém está sendo agredido, esse alguém tem o direito de fazer cessar essa agressão, não é? Se alguém está na iminência de ser agredido, esse alguém tem o direito de que não seja agredido. Então, se alguém vai sacar uma arma para me matar, eu tenho o direito de matar a pessoa antes.
Isso seria uma forma de fazer cessar a agressão. Ok? Dessa maneira. Se a agressão já acabou, imagina que alguém injustamente bateu no outro, não é? E agrediu, mas já está indo embora. Aquele que foi agredido não tem o direito mais de reagir. Por quê? Porque a reação seria para inibir a agressão. Se a agressão já acabou, não tem mais como reagir. Essa é uma ideia da legítima defesa. Age no estrito cumprimento do dever legal o agente público, o agente que age por força de lei. A lei determina, faça, e ele faz, né? Então, por exemplo, um policial quando prende alguém, ele está cerceando a liberdade desse alguém, não é? Então, uma vez que ele está cerceando a liberdade desse alguém, ele está praticando um fato típico, por exemplo, o artigo 148, cárcere privado. Entretanto, é a lei que determina, né? Por exemplo, o artigo 301 do CPP diz que qualquer um do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem, prender quem estiver em estado de flagrância. Então, é um dever imposto pela lei. Ele está no estrito cumprimento do dever legal e, por isso, ele não pratica crime algum. Ok? Até pode praticar um fato típico, mas ele não é ilícito. Essa é a ideia. Agora perceba que a lei fala estrito cumprimento, porque há agentes públicos que exageram, né? Então, se o agente público exagerar no cumprimento da lei, porque se ele praticar qualquer crime, ele responde por qualquer crime. Mas se ele exagerar no cumprimento da lei, ele responde por abuso de autoridade. É aqui que entra o tal do abuso de autoridade, não é? E a última excludente legal, né, de licitude é o exercício regular do direito. Algumas pessoas, qualquer pessoa, ela tem direitos e podem exercer esse direito regularmente. No exercício regular de um direito, eu posso ferir um direito de terceiro. Só que eu não serei responsável se eu estiver no exercício regular do meu direito. Então, explicando. O médico, ele tem o direito de fazer uma cirurgia. Se ele tem o direito de fazer a cirurgia pela sua profissão, ele causa lesões em alguém. Não é? Ele pode causar a lesão em alguém. Mas ele responde por lesão? Não, porque ele está no estrito cumprimento, aliás, no exercício regular do seu direito, da sua profissão, da sua atividade. Só que o médico, ele tem que seguir as regras da medicina. Tem que seguir os procedimentos adequados. Imagine que o médico não seguiu o procedimento adequado nenhum e fez a cirurgia da forma com que ele achava que devia fazer. Então aí ele está no exercício irregular do seu direito. E se ele gerar algum tipo de problema, ele responde. Agora, se ele seguiu todas as regras, como manda o figurino, fez tudo direitinho, mesmo que ele causar algum tipo de lesão, ele não responde, porque ele está no exercício regular. Imagine, por exemplo, um jogo esportivo, né? Uma luta. Então o sujeito ele bateu no outro, machucou o outro. Mas a forma com que ele bateu está prevista na regra do jogo. Portanto, o exercício ali foi regular do direito. Ele fez aquilo que a regra determina. Agora, se o esportista lá, ele usar de outras táticas que não sejam as previstas em lei, e se ele prejudicar alguém, ele responde, porque aí o exercício é irregular. Ok? É a mesma coisa dos ofendículos. Vale entender que ofendículos para uma parte da doutrina é uma forma de exercício regular do direito, né? Agora o Damásio, ele diz que ofendículos é uma legítima defesa pré-ordenada, é uma forma de legítima defesa pré-ordenada. Os dois estão certos, não cairia, né, esse confronto em concursos públicos, né? Mas é importante entender, se falar de ofendículos, ou será regular, o teste se coloca como exercício regular, ou, segundo o Damásio, seria uma legítima defesa pré-ordenada. Então, o que é o ofendículo? O ofendículo é a proteção à propriedade. Cercas eletrificadas, caco de vidro em muros, lanças em portão, utilização de cachorro e outras formas regulares de proteger
a propriedade, né? Mas tem regra para isso. Então, se você tem uma cerca eletrificada, o município vai dizer que essa cerca tem que ser alta, tem que ter determinada voltagem, tem que ter placas avisando do perigo. Aí o sujeito fez tudo direitinho, colocou as placas, a voltagem, a altura, alguém se machucou, o problema é de quem se machucou. Agora, se eu não seguir as regras, o meu exercício é irregular e eu responderei pelo que eu causar a terceiros. Cuidado com isso também, não é? O próximo elemento aqui é a questão da culpabilidade. Senhores, culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Culpabilidade é o mesmo que responsabilidade. Tanto é que quando eu digo quem é o culpado, eu estou perguntando quem é o responsável, né? De quem é a culpa, é do mordomo, então a responsabilidade é do mordomo. Desta maneira, a culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Muito bem. Em direito penal, cada um terá uma pena na medida da sua culpabilidade, ou seja, na medida da sua responsabilidade. Então perceba, se o sujeito em determinado crime ele foi muito responsável, ele tem muita culpa, e tendo muita culpa ele terá muita pena, a pena é alta. Em outro caso, o agente ele foi pouco responsável, e se ele foi pouco responsável ele terá pouca culpa, e assim sendo ele terá pouca pena. Agora, no caso do agente não ter responsabilidade nenhuma, então ele não terá pena nenhuma. Há um brocardo que diz nulla poena sine culpa, não há pena sem culpa. Se o sujeito não tem culpa, não pode ter pena. E se ele não tem pena, qual é a sentença? Absolutória, porque a sentença condenatória gera uma pena. Então nunca ele vai ser condenado sem pena. Tem que ter pena. Agora, se ele não tem culpa, ele não tem pena. Portanto, a sentença deve ser absolutória. Agora, como é que eu vou verificar se o agente tem ou não tem culpa, não é? Então, senhores, vale lembrar o seguinte: nós temos que verificar três elementos, são três os elementos da culpa, três elementos cumulativos. Para que alguém seja responsabilizado, nós temos que ter esses três elementos cumulativos. Quais são os três elementos cumulativos? Primeiro, capacidade de discernimento. O sujeito só terá culpa se ele tiver capacidade de discernimento, o poder de se autoconduzir, o poder de saber o que é certo ou errado, não é? Capacidade de discernimento. Alguns autores dizem imputabilidade. Então ele tem que ser imputável, ele tem que ter capacidade de discernimento. Tudo bem? Às vezes o agente não tem essa capacidade. Por quê? Porque, por exemplo, ele tem doença mental, não é? Por exemplo, ele é um surdo-mudo, olha só que interessante, surdo-mudo, e ele não entende o alcance da ilicitude, ele não sabe, não é? Se portar diante de determinados fatores. É claro que o surdo-mudo tem uma deficiência, né? Que não impede, certamente, de saber que matar é errado. Mas tem tantos crimes que até o próprio gestual pode significar uma atitude criminosa, né? E isso ele pode ser inimputável para efeitos desse determinado crime, né? Então tem que ser analisado caso a caso. A própria doença mental. Às vezes o sujeito tem problemas mentais, mas sabe que matar é errado. Então, por isso, tem que ser feita uma perícia chamada incidente de insanidade mental, para saber se na época do crime, primeiro, o sujeito tinha problemas mentais, segundo, se tinha problemas mentais, se esses problemas impediam de saber o que é certo ou errado, né? Então, se impedia completamente, ele está isento de pena. É o que se chama de absolvição imprópria. Ele é absolvido, mas tem que aplicar medida de segurança. Agora, se ele sabia, ele é responsável normalmente, né? Se ele sabia pela metade, ele terá uma pena pela metade e assim por diante. Então, o primeiro elemento da culpa é a capacidade de discernimento.
Segundo elemento da culpa, potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Então, olha só. Às vezes o sujeito está no pleno gozo das suas faculdades mentais, mas ele é induzido a erro. Ele não sabe que é uma atitude criminosa, né? Então, imagine, na teoria, hein? Porque prova é sempre teoria, não é prática. Imagine que um amigo dê um pacote para o outro amigo levar para alguém. Esse amigo nem contesta, ele leva o pacote, mas ele não sabe que está levando drogas, por exemplo, né? Então ele tinha capacidade de discernimento? Tinha, ele sabe se autoconduzir, ele sabe o que é certo ou errado. Agora, ele tinha consciência do ilícito? Sabia que estava levando drogas? Não. Então ele não pode ser responsabilizado em razão que ele não tinha a potencial consciência da ilicitude. O terceiro elemento da culpa é a exigibilidade de conduta diversa. Então vejam só, o que seria a exigibilidade de conduta diversa? Seria a opção de escolha. Às vezes o agente pratica um crime porque não tem outra alternativa, não tem opção de escolha. A única opção é praticar o crime. Nesse caso, da pessoa que não tem alternativa, ela não pode ser responsabilizada. E por quê? Porque eu não posso exigir da mesma outra conduta. Só pode ser responsabilizado aquele que tem alternativa, pode praticar ou não praticar. Esse, então, pode ser responsabilizado. Então, exemplo. Imagine que a gerente de banco teve a família sequestrada. E aí o sequestrador da família diz, ou você abre o cofre, pega o dinheiro, tal, ou nós vamos matar a sua família. Isso é o que se chama de coação irresistível. Então a pessoa, ela tem capacidade de discernimento, ela sabe que pegar dinheiro do banco é crime, entretanto, ela não tem alternativas, ou pelo menos não enxerga alternativas, porque às vezes ela é tão pressionada que ela até tem alternativas, mas ela não enxerga alternativas. Então é inexigível outra conduta. A pessoa que foi coagida não responde, só responde quem coagiu. Essa é a ideia. Não é? Então, esses três elementos. Se faltar algum desses elementos, senhores, então não tem culpa, né? São as chamadas excludentes de culpabilidade. Então, tudo isso, doença mental, erros, coações, etc., são excludentes de culpabilidade. Agora, atenção, a excludente de culpabilidade não exclui o crime. A excludente de culpabilidade isenta o réu de pena. Às vezes, no Código de Processo, por exemplo, artigo 386 é o artigo da absolvição. No inciso 6º, fala assim, o juiz deve absolver quando tiver uma causa que isente o réu de pena. Exclua o crime ou isente o réu de pena. Quando falar exclua o crime, é uma excludente de ilicitude. Quando falar isente o réu de pena, é uma excludente de culpabilidade, desses exemplos que nós acabamos de dar, ok? Mais um detalhe que nós temos aqui do edital é o concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Então vejam só, quando que se estabelece um concurso de pessoas? Quando duas ou mais pessoas praticam um crime. Mas para ter concurso, essas duas ou mais pessoas têm que agir de comum acordo. Tem que haver uma combinação, uma identidade de propósitos. Ou, pelo menos, uma tem que aderir à conduta da outra. Então, imagine que dois comparsas combinem de furtar uma casa. Então, há um concurso de pessoas. Vamos imaginar que alguém está batendo em outro alguém para lesionar ou para matar, sozinho. Aí chega um terceiro e fala, o que você está fazendo? Eu estou batendo porque ele merece, por isso. Então eu vou bater também. Veja, uma aderiu à conduta da outra, portanto nós temos ali um concurso de pessoas. De acordo? Acontece que, às vezes, duas ou mais pessoas praticam um crime sem concurso. Por exemplo,
Imagine que o A está escondido desse lado. O B está escondido desse outro lado. Eles não se conhecem, eles nem se viram, porque um está escondido aqui, o outro está escondido ali. Só que eles querem matar o X. O X está se aproximando. No momento em que o X aparece, o A atira, o B atira. E o X morre em razão dos tiros que sofreu. O A responderá por homicídio consumado, o B também. Agora eu pergunto, em concurso ou sem concurso? Sem concurso. Porque eles não combinaram, um não aderiu à conduta do outro. Assim sendo, nós temos aqui um exemplo de autoria colateral. Autoria colateral ou coautoria imprópria. Autoria colateral ou coautoria imprópria, não é? Esse autor, aquele autor também. Na hora de pesar a pena, se tiver concurso, a pena será mais pesada do que sem concurso. Essa é a ideia, né? E é interessante na autoria colateral, porque as atitudes são individualizadas. Por exemplo, o A atirou e acertou, o B atirou e errou, o B responde por tentativa, não por homicídio consumado, né? Porque a conduta é individualizada. Agora, e se eles combinassem? Fica ali, eu fico aqui, quando ele atirar, aí um atirou, acertou, outro atirou e errou. Os dois responderiam por homicídio consumado, porque quando tem concurso, eu respondo pelo todo, né? Pelo concurso dessas pessoas aí, todos juntos, né? Nesse tema concurso de pessoas, também é importante a gente lembrar de algumas nomenclaturas. Por exemplo, autor. Quem é que é o autor de um crime? É aquele que pratica o núcleo do tipo, que pratica o verbo descrito no tipo penal, núcleo do tipo. Então, o autor é aquele que mata, que desfere o tiro fatal. Esse é chamado de autor, não é? E o partícipe? Quem é o partícipe? Partícipe é aquele que ajuda a construir um crime sem praticar o verbo. Então, o partícipe, ele não mata, ele manda matar. Ele fornece a arma para o outro matar. Ele fica no carro esperando para que o outro furte a casa. Ele trabalha num condomínio e ele dá as dicas para os ladrões invadirem o condomínio. Então esse é o partícipe. Cuidado, hein? O mandante de um crime, portanto, ele não é autor, ele é partícipe. Porque ele não pratica o verbo. Ele está simplesmente contribuindo para o crime, sem praticar o verbo. Agora, quem tem pena maior? Cuidado, porque independente se a pessoa é autor ou partícipe, a pena será aplicada de acordo com a culpabilidade. Geralmente, o autor tem mais culpa, porque ele é mais responsável, ele planeja, ele executa. E geralmente o partícipe tem uma conduta acessória menor, e portanto menos culpa e menos pena. Existe inclusive no artigo 29 a chamada menor participação. A menor participação é até uma causa de diminuição de pena. A pena será reduzida em razão da menor participação. A pena pode ser até reduzida ali, não é? Agora, em se tratando do mandante, a pena pode ser maior para o partícipe do que para o autor, em razão da muita contribuição que o partícipe pode dar, né? Então, se o partícipe contribuiu muito, a pena dele pode até ser mais relevante do que do autor. Não há a menor dúvida nesse sentido, né? Duas regrinhas nós temos que lembrar também. Primeiro, aquele que quer praticar um crime menor, responde pelo crime menor. Então, se dois comparsas combinaram um furto, mas aí um dos comparsas acaba praticando roubo, esse que praticou o roubo responde pelo roubo, o outro que queria o furto responde pelo furto. Porque aquele que quer participar do crime menor responde pelo crime menor. Na teoria, na prática é difícil de comprovar, mas na teoria é assim. Agora também lembrem que se era previsível a ocorrência do crime maior, ele responde pelo crime menor com a pena aumentada. A pena pode ser até aumentada pela metade em razão da previsibilidade. Era previsível que ocorresse o crime maior, portanto, ele responde pelo crime menor, mas com um aumento de pena. Outra regra que nós não podemos esquecer está no artigo 30 do Código Penal. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam.
Então essa é uma regra. Em regra, as circunstâncias pessoais não se comunicam. Se eu sou primário e o meu comparsa é reincidente, a minha primariedade não passa para ele e a reincidência dele não passa para mim, porque isso é uma circunstância pessoal e essa circunstância pessoal não se comunica. É individual para cada um. Só que essa regra tem uma exceção. A circunstância pessoal ela se comunicará se ela for uma elementar de um crime. Elementar de um crime. Por exemplo, o crime de peculato é um crime próprio de funcionário público. É o funcionário público que acaba subtraindo um bem confiado à administração pública. Não é? Então, eu não sou funcionário público. Se eu for ao fórum e pegar alguma coisa e levar embora, eu respondo por furto. Mas se eu sou funcionário público e vou ao fórum e tiro alguma coisa do fórum, eu respondo por peculato, porque eu estou me aproveitando da situação de funcionário público para subtrair. Não é? É um crime próprio de funcionário público. Dessa maneira, ser funcionário público no crime de peculato é uma elementar, é uma característica principal do crime de peculato. Ok? Dessa maneira, se eu, que não sou funcionário público, ajudar o meu amigo, que é funcionário público, a subtrair bens da administração, ele, meu amigo, responde por peculato e eu também. Porque essa condição pessoal, ser funcionário público, ela se comunicará para mim. Por que ela se comunica? Porque se trata de uma elementar. Quando for uma elementar, se comunica. Ok? Circunstâncias pessoais não se comunicam em regra, mas se for elementar, se comunica. É exatamente por isso que o infanticídio é a mãe que mata o nascente ou o neonato em estado puerperal. No infanticídio, é só a mãe que pratica o infanticídio, mas se alguém que não a mãe ajudar a mãe a praticar o infanticídio, vai responder também pelo infanticídio, porque é uma condição pessoal, a mãe, que está transmitindo para o terceiro por ser uma elementar. A elementar se comunica. Ok? Essa é a regra, a elementar sim se comunica.